Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto que iniciamos na aula anterior sobre os biomas. Então, hoje a gente vai estar falando sobre Caatinga, Pantanal, Pampas ou Campos Solinos, além de estarmos falando também sobre as pequenas formações vegetais, que são a mata ciliar e a vegetação litorânea. Então, a caatinga é a vegetação típica do Nordeste brasileiro, em áreas onde predomina o clima tropical semiárido, bastante seco, com precipitação anual de 300 a 800 milímetros de chuva. As plantas desse bioma são adaptadas à falta de água, apresentando raízes profundas, espinhos e poucas folhas, que caem em determinadas épocas. Desde a época da colonização, com os latifúndios de cana-de-açúcar, a caatinga vem sendo substituída por pastagens e áreas de plantio, além da ocupação urbana que avança sobre o bioma. O Nordeste apresenta a menor renda do país, o que contribui de certa forma para a degradação do ambiente, pois a ocupação é feita sem planejamento e fiscalização ambiental. Na área da Caatinga vivem atualmente 20 milhões de habitantes, que enfrentam longos períodos de estiagem. Parte dessa população vive ao longo do Rio São Francisco, o único rio perene, ou seja, aquele que nunca seca, que passa pelo sertão. Então, o avanço do desmatamento da Caatinga preocupa os estudiosos, pois a retirada da vegetação nativa agrava ainda mais a aridez da região, podendo transformar o sertão nordestino em um deserto. Estima-se que cerca de 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já se transformaram em desertos. O Pantanal, ou o Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com cerca de 200 mil quilômetros quadrados de extensão. O clima é o tropical, com verão chuvoso e inverno seco. A pecuária bovina, a pesca e o turismo são as principais atividades econômicas. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera, essa região possui grande biodiversidade. Contudo, animais desse bioma estão ameaçados de extinção. Por exemplo, a onça-pintada, a onça parda, o cervo do Pantanal, a arara azul, dentre outros. Os pampas, também denominados campos sulinos ou pradarias, recobrem cerca de 176 mil quilômetros quadrados do território brasileiro, pouco mais de 2% da área total. Surgem em áreas de clima subtropical, onde as temperaturas são amenas e as chuvas regulares, no extremo sul do Brasil, prolongando-se para a Argentina e o Uruguai. Trata-se de uma extensa área de relevo com ondulações suaves, designadas coxilhas, com predomínio de vegetação rasteira, de solo coberto por gramíneas e arbustos de pequeno porte. Graças à predominância de gramíneas, os pampas são muito utilizados para a produção da pecuária extensiva, na qual o gado é criado solto e alimenta-se de pasto. Tanto pecuária quanto agricultura agridem profundamente esse bioma. A ação das máquinas e o pisoteio dos animais fazem com que o solo seja compactado e fragilizado, o que gera a erosão do solo, a diminuição da produtividade agrícola e o assoreamento dos rios. Podemos também encontrar outras formações vegetais no Brasil, com características diferentes devido à especificidade da localidade, como, por exemplo, a mata ciliar. A mata ciliar é a formação vegetal que acompanha o percurso dos rios. Ocorre devido à umidade do solo das margens do rio. Sua preservação é de extrema importância para a conservação do curso do rio. Esse nome, mata ciliar, ele relaciona-se à analogia que se faz entre a função das matas para os rios e a função dos cílios para os nossos olhos, que é a proteção. Portanto, podemos rapidamente deduzir que as matas ciliares são importantes por representarem uma proteção natural dos cursos d'água. Tal processo ocorre quando essas matas, através de suas raízes, seguram o solo das margens dos rios, evitando casos de erosão fluvial.
em que as águas desgastam as bordas, que as comprimem e provocam abalos na estrutura superficial. Outra forma de atuação das matas ciliares é a filtragem do ambiente ao redor dos rios, evitando ou diminuindo a presença de sedimentos trazidos com a água, das chuvas e da poluição em forma de resíduos tóxicos e lixo, contribuindo assim para conservar as redes de drenagem. A remoção das matas ciliares costuma acontecer, principalmente para a pecuária, uma vez que as áreas úmidas ao redor dos cursos de água favorecem a pastagem em tempos de seca. Além disso, a agricultura também é uma atividade responsável pela destruição desses tipos de vegetação, aumentando o assoreamento dos rios, que em alguns casos tornam-se extintos. Vegetação litorânea é a vegetação típica das regiões costeiras. Ela está presente nos 17 estados litorâneos do Brasil. Dentre eles, nós podemos citar o nosso rio. A maior parte da vegetação litorânea está associada à Mata Atlântica, uma vez que a maior parte do seu território se localiza na zona costeira. E há duas formações vegetais litorâneas, basicamente as restingas e os manguezais. As restingas têm o seu desenvolvimento nas áreas com arbustos e algumas árvores, como o chapéu de sol, o coqueiro e a goiabeira. Já os mangues têm vegetação arbustiva e halófila, ou seja, é aquela vegetação que é adaptada a resistir grandes quantidades de sal, podendo ter suas raízes expostas durante a maré baixa. No Sudeste e no Nordeste, essa vegetação foi quase toda destruída com a urbanização das faixas costeiras. Algumas até foram aterradas para o crescimento urbano. Então, meus caros, por hoje é só. Nós chegamos ao fim da nossa aula e, inclusive, do nosso livro também, né? O nosso conteúdo desse bimestre chegou ao fim. Então, vocês precisam fazer as atividades do livro, todas elas, tá? Do 1 ao 20, das páginas 200 a 204. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.